Olá, seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast. Aqui quem fala é Jackson Dias, eu sou biomédico e especialista em medicina do estilo de vida. Hoje vamos falar um pouquinho sobre mudança de hábitos. Nosso podcast ele varia entre 10 a 15 minutos e episódios também podem ser um pouquinho mais curtos. Como que eu começo a mudança de hábitos? Essa é uma pergunta bem difícil. A primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é que a gente não consegue mudar tantos hábitos ruins de uma única vez. Geralmente a maioria das pessoas passa 10, 20, 30, 50 anos se alimentando da forma errada. Então é possível eu mudar meus hábitos. A nossa lista, que na nossa empresa que a gente repassa aos nossos clientes, tem mais de 30 hábitos. É possível a gente mudar 30 hábitos em uma pancada só? Com certeza não. Então, a gente precisa dividir esses hábitos ruins que a gente identifica que a pessoa possui em partes. Primeiro, o que ela deve mudar? São os hábitos que frequentemente afetam o sistema digestório dela e também o sistema nervoso. Sistema digestório por quê? Porque ela vai consumir alimentos fora do horário, vai comer mais do que deve ou vai inverter as refeições. A refeição que ela deveria comer mais é a que ela menos come, a que ela deveria comer menos é a que ela mais come. Então isso precisa ser mudado. A primeira coisa que a gente vai fazer é estabelecer quais são os 7 primeiros hábitos que você deve mudar. Primeiro, a gente precisa eliminar aquela história de comer a cada 3 horas. O Prêmio Nobel de Medicina, Fisiologia Médica de 2012 provou que isso não é verdade. Todo mundo estava na contramão. E, inclusive, muitos nutricionistas ainda estão desatualizados quanto a esse assunto. Tá? E isso é algo que, enfim, já se falava desde 1900 e bolinha. É algo muito antigo e muita gente ainda insistia em que essa história de 3 em 3 horas era melhor. Mas o Nobel de Medicina de 2012 ele foi categórico e disse que o jejum é melhor do que refeições seriadas. Isso mesmo, o jejum é muito melhor que as refeições seriadas. A gente precisa estabelecer que a pessoa precisa comer no máximo 3 vezes por dia. Quais são? Obviamente, café da manhã, almoço e janta. O intervalo entre uma refeição e outra, ele não deve ser menor do que 5 horas. Por quê? É o tempo que o nosso estômago leva para fazer a digestão do primeiro alimento, tá? Que entrou. Então, se eu como alguma coisa, mesmo que seja uma fruta saudável, comer uma fruta, não, isso não é saudável não, porque você vai interromper um processo digestivo que já se iniciou, ok? Terceira coisa, não comer nada entre uma refeição e outra, tá? Nem uma fruta, nem um biscoito, porque motivo eu acabei de dizer, né? Isso vai atrapalhar a digestão. A primeira refeição, ela deve ser a mais forte. Geralmente, o brasileiro está acostumado, enfim, em qualquer lugar, pãozinho e café preto, tá? Isso é um veneno. Tá? A primeira refeição ela deve ser a mais forte. Aquela história, café da manhã de rei, almoço de príncipe e janta de mendigo, realmente é super verdade. Por quê? A primeira parte do dia é a parte que a gente mais queima energia, mais gasta energia. Um exemplo, vou pegar lá um trabalhador braçal que até 1h da tarde gastou ali, queimou 2.000 quilocalorias. Se ele comeu apenas um pãozinho e um café, ele vai retirar essa energia da onde? Por isso que muita gente acaba comendo muito, porque não se alimenta de forma adequada ali na primeira refeição. Tá? Isso vai pegar energia do cérebro. Tá? E isso não vai ser bom. Cansaço, fraqueza, enfim, muitas outras coisas vão surgir. Quem estuda, faz o teste, come bem no café da manhã, melhor bem também no almoço e uma refeição bem leve na janta. A refeição, a quinta na verdade, a terceira refeição deve ser leve, bem leve, o mais leve
possível. Nada de esbanjar, porque ninguém vai trabalhar de madrugada, né? Nem se trabalhasse, não seria um serviço pesado. Então, a terceira refeição deve ser super leve. A gente deve ter sempre um horário para comer, porque o nosso corpo ele vai ficar acostumado a sempre naquele horário. A maioria das pessoas, quando acorda, uma das primeiras coisas é ir ao banheiro para evacuar, porque o nosso corpo tem ali um biorritmo. Então, se cada dia eu como num horário diferente, isso também pode me fazer mal. Sétimo e último hábito dessa primeira parte que a gente precisa mudar é jantar no máximo até, por exemplo, se você deita 10 horas da noite, a sua janta deve terminar ali por volta de 7 horas, tá? Comer ao deitar 3 horas antes de deitar ou mais, se for possível mais, né? Mas ali no máximo 3 horas antes, não comer menos um horário tão próximo ali de ir para a cama. Então esses são os 7 primeiros hábitos que a gente precisa mudar. Depois a gente vai para uma segunda lista, que são hábitos que causam fermentação estomacal. Isso a gente identifica durante uma anamnese com o cliente. Quais são os hábitos que ele tem alimentares que têm causado fermentação estomacal? Então a gente vai fazer uma entrevista, vai pesquisar, será que ele tempera a salada com óleo, com azeite? Então isso é algo importante, porque o local de digestão de gordura não é no estômago, é no intestino. Então isso não cai bem, você temperar a salada com azeite, com óleo, tá? Porque o óleo ele cria como se fosse uma película ali nas folhas e enfim, o estômago não consegue fazer a digestão porque ali não é local de digestão de gordura. Se até difícil para a gente tirar o óleo com uma buchinha, muitas vezes imagina o nosso estômago, não tem sabão lá, né? Com certeza. Então, a gente identifica ali quais são os pontos, né, que essa pessoa precisa mudar. Quais são as coisas que estão causando fermentação estomacal. O que é fermentação estomacal? É um processo comum do nosso corpo, tá? Do nosso organismo, mas quando a gente come alguns alimentos, esse processo ele não passa a ser tão comum, ele passa a ser um processo maléfico, que ele vai produzir uma fermentação mais acentuada e por um tempo muito mais elevado e geralmente de alimentos que não combinam entre si, tá? Então, esse é um ponto muito importante também. Fermentação estomacal significa literalmente o apodrecimento do alimento no seu corpo, tá? Isso não é legal de se acontecer. A fermentação natural é um processo digestório e não ali da decomposição do alimento ainda ali no seu corpo. A gente precisa ter isso bem em mente. E a gente então sempre investiga quais são os alimentos ou os hábitos que têm causado fermentação estomacal nesse indivíduo. Geralmente a fermentação estomacal está ligada à ansiedade, nervosismo, dor de cabeça, dificuldade para tomar decisões, dificuldade de concentração, memória, enfim, a pessoa não consegue dormir direito, muita coisa acontece devido à fermentação estomacal, tá? Uma outra coisa, só um exemplo, não tem como a gente citar tudo por conta do nosso tempo e também para não ficar um podcast muito longo. Alimentos gelados. A temperatura do nosso estômago varia de 39 a 44 graus Celsius. Isso mesmo, 39 a 44 graus Celsius. Então imagina o seu estômago ter que descongelar aquele alimento que você comeu congelado. Está ali talvez menos 1 ou 0 graus. Isso não ficaria muito legal. Ele gastaria muito tempo. E esse tempo que ele gasta para aquecer o alimento, ele vai gastar uma energia extra e também esse tempo a mais pode causar a fermentação do alimento. Se, por exemplo, às vezes algum alimento 4 horas exposto a uma temperatura alta já estraga, então lá no nosso estômago será que não vai estragar? Então isso é importante a gente ter essa noção. Depois a gente faz ali coloca os outros hábitos, então é gradual, a pessoa precisa hábito por hábito até atingir esses mais de 30, 40 hábitos que
geralmente a maioria de nós temos mais de 40 hábitos alimentares que não são muito bons para a saúde, tá? Então esse aí foi o nosso podcast, tá? Aqui quem fala é o Dr. Jackson Dias, biomédico especialista em medicina do estilo de vida e vida fitness. Contamos com vocês até o nosso próximo podcast. Nos vemos lá.